Boa noite, minha gente maravilhosa. Boa noite, minhas borboletas. Sejam todos bem-vindos. Voltamos essa semana com as nossas lives e hoje é sobre a teoria do apego. Quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se tiverem, por favor, peço que digitem o número 2 para eu saber que tá tudo certinho. E eu vou abrir aqui pra gente dar início. Oi, Aninha já respondeu. Certo, Renata, obrigado, gente, obrigado, assim, pelo menos eu sei que tá tudo certinho aí. Hoje a gente vai falar sobre a teoria do apego. O que é a teoria do apego e quem que formulou essa teoria, né, que foi o John Bowlby. A gente chama assim, ele era um psiquiatra e psicanalista inglês, que nasceu lá em 1907... e trabalhou com as crianças da Segunda Guerra Mundial, muitas que estavam sem lar e tinham ficado sem os pais. Mas antes de a gente iniciar, vou dar alguns recados aqui para vocês. Quem quiser perguntando, pode ir perguntando aqui, eu vou parando e vou respondendo conforme a gente vai prosseguindo. A live não fica gravada aqui no Instagram, então depois eu passo ela lá pro YouTube, o canal Psique da Criança. E lá ela fica inteira, tá? Então quem perdeu ou quem viu só até a metade vai ter depois lá pra assistir ela toda. Combinado, gente? Vocês já ouviram falar em alguma coisa sobre a teoria do apego? Me digam aqui. E se ouviram falar, o quê? O que que vocês... ou leram alguma coisa, ou estudaram sobre isso, sobre o que vocês viram, leram, estudaram em relação à teoria do apego. Gente, todo mundo fala bastante sobre a questão do apego, né? Dessa teoria e como que ela influencia as nossas relações desde a infância até a vida adulta, não só a relação que a criança tem com os pais, mas também a relação que essa pessoa, que essa criança, quando for adulta, vai ter nos seus relacionamentos amorosos com seu parceiro, com a sua parceira, e também como vai ser, como que vai influenciar quando ela for pai, quando ele for pai ou quando ela for mãe. Então, tudo isso a teoria do apego vai explicar aqui pra gente. Bom, vou começar aqui falando pra vocês. Quem formulou essa teoria foi o John Bowlby, que eu falei pra vocês. Ele nasceu em 1907 e veio a falecer em 1990. Acho que a grande maioria já tinha nascido aqui, pelo menos eu já tinha. E o que é a teoria do apego? É uma forma de ligação, de relação que o cuidador primário... Por que a gente chama cuidador primário? Que é aquela pessoa que faz a figura materna. Ah, mas tem que ser a mãe? Não precisa ser a mãe, eu sempre digo isso. Ó, tem que ser a mãe biológica? Nem sempre precisa ser a mãe biológica. Pode ser uma figura materna que seja a avó, a tia, quem quer que seja, mas que faça esse papel de cuidador primário. É a pessoa que tem os maiores cuidados e responde às maiores necessidades da criança. Então ele estabelece com a criança. Esses vínculos são extremamente importantes nos primeiros anos de vida. Porque, como eu falei para vocês antes, é ali que vai determinar como essa criança vai se relacionar, como ela vai formar esses vínculos, até mesmo romper esses vínculos, como que isso vai afetar no desenvolvimento ali dessas relações que ela tem. O John Bowlby, ele também tem um livro que é muito bom e que se chama Formação e Rompimento de Laços Afetivos. Ele fala exatamente isso. Quando a criança tem um apego pelo cuidador primário e de repente, vamos dizer, essa mãe vem a falecer ou essa mãe vai embora. Ou acontece alguma coisa que a mãe, vamos dizer, tem que ficar internada durante muito tempo, durante meses, e daí a criança vai ficar com uma outra pessoa.
todas essas questões ele vai tratando nesse livro de formação e rompimento de laços afetivos. Muito bom. Então é a partir dali que essas crianças vão estabelecer os relacionamentos interpessoais dela na vida adulta e também vai influenciar na forma que ela vai estabelecer o vínculo com seus próprios filhos, como eu falei pra vocês antes. Então a teoria do apego foi desenvolvida pelo John Bowlby, ele era psiquiatra e psicanalista inglês, e o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial? Eles começaram a perceber que tem muita criança sem pai, sem mãe. Tem muita criança que tá órfã, tem muita criança que tá sem lar e que tá passando por muita dificuldade. O que será que tá acontecendo que essas crianças estão assim? Aí chamaram, quem que chamou? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, chamou o John Bowlby e falou, olha, a gente queria que você estudasse essas crianças que agora estão sem pai, sem mãe, que perderam os pais na guerra, e dissesse o que está acontecendo com elas. Por que elas estão, algumas, com comportamento mais diferente ou com comportamento mais agressivo, mais rebelde? O que está acontecendo com elas? Aí ele escreveu, na verdade era para ele escrever, gente, um panfleto falando sobre isso. E depois que ele começou a estudar e ver o que estava acontecendo com essas crianças que não estavam mais com seus pais, principalmente com seu cuidador primário, ele falou assim, isso aqui, gente, é uma formação de vínculo. E o que está acontecendo com elas é que esse vínculo foi quebrado. E na hora que esse vínculo é quebrado, o que acontece? Essa criança vai apresentar uma falha no desenvolvimento dela. Não uma falha, não seria bem falha, mas alguma coisa vai ali fragmentar no desenvolvimento dela. Tinha pai, mãe, vamos dizer, até os 5, 6 anos, e de repente veio a guerra e a criança perdeu o pai e a mãe, tá sozinha. E geralmente essas crianças eram mandadas para onde? Para as instituições. Então elas ficavam lá até ou serem adotadas ou permaneciam lá até uma certa idade, onde elas podiam já se virar sozinha. Então foi a partir desse chamado ali da ONU, que pediu para entender o que estava acontecendo com essas crianças, que ele começou a formular a questão da teoria do apego. O apego é o quê? É a relação de proximidade do recém-nascido que busca com a mãe ou com a figura materna para estabelecer os vínculos de quê? De confiança, de segurança e de cuidado. Ou seja, quando alguém fala assim, quero perguntar para vocês. A criança tem um bebê, tem 1 mês e tá lá no bercinho e tá chorando muito. E alguém fala assim para vocês, olha, deixa chorar porque vai parar de chorar e vai dormir. Tu vai ver que pode acontecer isso umas 2, 3 vezes e depois ele não vai mais chorar. Vocês já ouviram alguém falar isso? Porque antigamente se falava muito, deixa a criança chorar. Pelo menos na minha época falavam, deixa chorar que abre o pulmão. A Cris tá dizendo, nossa, escutei muito isso, deixa a criança chorar, não atende. O que a criança começa a perceber em relação a isso? Quando eu choro, quando eu preciso que as minhas necessidades sejam atendidas, eu estou sozinha. Ninguém está cuidando de mim. É como se ela tivesse num sentimento mesmo de abandono. E aí a criança ela vai chorando. Mas ela para de chorar, Amanda. É claro que ela para de chorar porque cansa. Mas imagina o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse que tá ali circulando no sangue dessa criança. A Cris, eu sempre atendia, não conseguia deixar de jeito nenhum. É verdade, nem eu. Ouvi, até comentei esse erro. Acho que cometi, né? Então, geralmente as mães cometem mesmo esse erro porque são as pessoas mais velhas que vão trazendo isso. Mas eu deixava, por exemplo, uma avó falando pra mãe, que agora tá dizendo do neto, deixa ele chorar. Quando tu era pequenininha, eu deixava chorar, era 2, 3 vezes e depois, olha, já não acontecia mais nada. Tu já dormia direto e dormia a noite inteira.
Alcione, não, isso daí é muito comum mesmo as pessoas terem cometido, terem feito, porque a gente vai percebendo mesmo que as pessoas vão dando essas dicas aqui pra gente, pros pais, né? Pra que eles repitam o que os avós já tinham feito. Ah, tem uma pessoinha que quer dar um oi aqui pra vocês, gente. Oi, eu sou o filho da mamãe. É, né? Dá um tchauzinho, então. Eu tô no meio da live aqui. Tchau. Então vai lá. Beijo. Vai. Fui. Vai, então. O pediatra da minha filha, quando bebê, dizia pra deixar chorar. Também acontece de pediatras falarem isso. Alguns, os mais antigos, falavam isso, né? Diziam, deixa chorar, deixa no berço chorando. Obrigada, gente, tá? Que ele queria muito dar um oi pra vocês, queria falar, queria dar um... Então, vamos lá. E aí, o que acontece ali? O apego é a relação de proximidade do recém-nascido que busca com o cuidador primário, que é essa relação, esse vínculo de confiança, de segurança, de cuidado. E a partir dessa primeira relação que esse recém-nascido começa a ter com o cuidador, com a figura materna, isso também vai desenvolver formas de ele lidar, tanto quando for estabelecer essas relações lá no futuro, como também na vida adulta. Desculpa, gente, deu uma enrolada aqui. Se relacionar com as outras pessoas e a lidar com as outras pessoas também. O tipo de apego, existe 4 tipos de apegos. A gente vai falar de cada um, falar como que a criança responde, como que a mãe ou figura materna, cuidador primário, responde em cada tipo de apego. E por último, a gente vai falar como que essas pessoas, por exemplo, essas crianças que tiveram determinado tipo de apego, apego seguro, apego ambivalente, apego desorganizado, como que elas reagem, como que elas vão fazer esse vínculo com os filhos no futuro. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem uma pergunta, gente. Pera aí. A minha bebê acorda várias vezes à noite e não quer dormir no berço. Ela gosta da rede. O balancinho, né, gente? Tem aquele balancinho, então as crianças, elas precisam pegar naquele sono profundo. Uma das coisas que acontece com a criança, pelo fato de ela acordar, é que existe algo biológico que é o ciclo circadiano. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que ciclo é esse, Amanda? É aquele ciclo que a gente vai dormir, a gente libera o hormônio na hora que tá despertando, libera o outro hormônio na hora que tá indo descansar, na hora que tá indo dormir. Nós regulamos já esse ciclo, mas depois de muito tempo. Os bebês, quando são muito recém-nascidos, eles não têm esse reloginho ainda pronto pra dizer, olha, agora são 8 da manhã, 7 da manhã, tá na hora de acordar. Agora são 2 da madrugada, tu tem que continuar dormindo. Então, por isso que muitas vezes é muito difícil a criança ter um sono assim regular a noite inteira. Tem criança, gente, que tem, tá? Tem. Não é uma regra que todas vão acordar. Minha mãe me falou recente que tem que procurar alguém para deixar meu filho uns 3 dias quando eu for desmamar. Não precisa deixar ele uns 3 dias longe de ti, tá? Mas o que tu pode fazer é o seguinte: fazer esse desmame de uma forma gradativa. Ah, ele mama de manhã, no final do dia e à noite. Começar a tirar, por exemplo, de manhã ele não vai mais mamar no peito. Então ele vai ou mamar na mamadeira, ou de repente eu vou dar um café da manhã, café assim, né, uma frutinha, alguma coisa pra ele. Mas não precisa separar, porque ele já vai ter esse corte, e eu digo até essa castração oral que a gente fala, que é essa separação do desmame. Então não deixa ele longe de ti também mais esse período. Mas faz isso. Ah, mas ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai... Vai, gente. Os primeiros dias são sempre muito, mas muito, muito difícil mesmo. Mas assim, pra fazer essas separações
essas rupturas, elas são assim mesmo. A criança chora, a criança precisa passar por isso porque ela vai lidar até mesmo porque é uma frustração para ela. Então ela já começa a ter essas doses de frustrações durante esses períodos de desmame, desfraude, adaptação na escola. Ó, a minha filha de 6 anos chora horrores quando eu digo que ela precisa dormir no quarto dela com a irmã de 8. Ela não se sente segura só com a irmã. E ela chora muito, converso, não a deixo chorando. Renata, eu sempre falo assim, ó. É bom sempre a gente fazer muitas perguntas para as crianças para entender. Porque às vezes numa das respostas dela tá o ponto crucial do que acontece. Então assim... Por que tu tem medo de ficar com a tua irmã dentro do quarto? Não precisa perguntar pra ela na frente de outras pessoas. Vai um dia conversar com ela, conversa com ela sozinha, né? Ou, tô buscando na escola, tá só eu e ela, vou conversar com ela sobre isso. Se ela tem pesadelo, se acontece alguma coisa, se de repente a irmã acorda de noite, vai no banheiro, faz barulho e dela fica com medo... Então, sempre vai questionando a criança, porque muitas vezes a gente acha a raiz do problema ali. Ou se não, isso acontecia antes, começou agora, sabe? Todas essas perguntas a gente vai fazendo para entender em que ponto que deu essa questão, que ela começou a ficar com medo, que ela não começou mais a se sentir segura. Léo e Cris, vou deixar ela parar de mamar quando ela quiser. A minha outra mamou até 3 anos e 6 meses. E acaba que elas dormem comigo. Daí as duas vão dormir, né? Porque a tua pequena de 8 deve ficar com ciúmes e vai querer dormir. O que tu pode fazer também aqui, uma dica que é bem importante. Colocar ali no quartinho delas, vamos dizer, tem uma caminha de cada lado, tá? Coloca um colchãozinho, sei lá, alguma coisa, um cobertor, nem que dobre cobertores assim, coloca ali no chão. E quem sabe tu deita e diz, olha, eu vou ficar aqui com vocês, vou contar uma historinha, vou ficar aqui com vocês até a hora de vocês dormirem. E daí tu fica mesmo, tá? Fica ali um tempinho com elas até elas pegarem no sono. Isso às vezes, muitas vezes, na verdade, ajuda muito a criança, porque ela vai começando a se sentir segura. E assim, tu vai sempre falando, se acordar me chama, é cansativa essa parte? Porque daí a gente vai voltando pro quarto, vai colocando ela pra dormir novamente. O meu filho tem 6 anos também, muitas vezes, muitas não, né? Porque agora é raro ele fazer isso. Mas ele acorda às vezes no meio da noite, assim, 2, 3 horas da manhã e vem me chamar. Quando ele vem me chamar, eu já tenho um colchão ali no quarto dele. Eu deito e eu fico assim, como se fosse contado, 20 minutos. 20 minutos, converso com ele, digo que eu tô ali, mas que depois eu vou pro meu quarto, mas que ele tá seguro, dou essa base de confiança pra ele e depois eu volto. Opa, gente, desculpa, bati aqui. E depois eu volto e ele dorme até no outro dia não, né? Que já tá no outro dia, mas até de manhã. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. E essa ruptura já pode virar um trauma? A ruptura do desmame? Não. Se for assim, sabe aqueles desmames que às vezes são muito rude, sabe? A criança, ou tu não faz gradativo, ou de repente tu pega e tira a criança tá lá com 6 meses, eu não quero mais amamentar, então eu vou tirar, vai ficar chorando sozinha, eu não vou ficar perto. Aí sim, isso pode dar algumas questões lá na frente, porque essa criança vai se sentir segura, não vai ter o conforto, não vai ter a confiança. Mas se for esse desmame gradativo de a mãe estar presente, mas ele chora, ele quer mamar, mesmo assim não dá a mamadeira, ou às vezes chama o pai ou chama outra pessoa que é a tua rede de apoio, mãe, qualquer outra pessoa, e diz, olha, fica com ele um pouco, tenta fazer ele dormir, eu vou ficar aqui perto pra ele saber que eu tô aqui. Pode fazer isso, mas não assim, eu vou deixar a criança 3 dias ou 1 semana com outra pessoa, porque daí vai ser demais. Pensa assim, olha,
Imagina a cabecinha da criança tendo que aguentar, tendo que suportar, tolerar toda essa questão de assim, eu já vou ser desmamada e além de ser desmamada, eu vou ficar longe da minha mãe, ou seja, do meu porto seguro. Para a criança isso é muito ruim, então não, desmama, mas não se afasta dela não. Aqui o Léo e a Cris. Na escola ela não mama, só à noite para dormir e no meio da noite acorda para mamar toda hora. Olha, tu pode ir cortando o do meio da noite, se tu quiser, tá? Se tu tiver já preparada para isso. Vai, eu vou dar só na hora que ela for dormir. Por exemplo, ela vai dormir às 9 horas da noite. Eu vou dar às 9, mas quando ela acordar de madrugada eu vou ter uma mamadeira pronta, ou eu vou ter, não sei, alguma outra coisa que de repente vá suprir isso pra ela, tá? Ou se ela usa chupeta, ou se ela usa alguma naninha, alguma coisa desse tipo. Gente, eu não tô dizendo que é pra dar chupeta pras crianças, tá? Por favor, não entendam assim. Mas há crianças que têm a chupeta como objeto de transição e é muito importante. Meu filho tem 7 anos e chupa os 2 dedos do meio. Como faço para ele deixar de chupar o dedo? Os dentes da frente já estão nascendo danificados, estão vindo para frente, assim como se ele tivesse ainda chupando bico. Isso me parece um sinal assim de ansiedade por algum motivo. E outra, ele já tá com 7 anos. 7 anos, a gente diria que na psicanálise a criança está em qual período do desenvolvimento infantil? Lá no período de latência, entrando nesse período. A fase oral, que é lá até 1 ano de vida, ela acaba na hora do desmame e quando a criança começa a falar. Então, pode ser que algo tenha acontecido durante a fase oral, lá quando ele era pequenininho, e ele não tenha conseguido se desvencilhar dessa questão de estar com o dedo na boca, de estar com alguma coisa na boca. Eu te aconselho, Elisandra, a procurar ou um psicólogo, ou um psicanalista, alguém da área aí de psicologia, psicanálise infantil, para tentar entender o que está acontecendo com ele. Tá? 7 anos e ainda tá assim, chupando o dedo, alguma coisa tem acontecido. Ele pode estar ansioso com alguma coisa. E a gente sempre fala, a criança parece que fica parada no meio, naquela fase do desenvolvimento. Imagina, Renata, de nada, tô aqui pra responder, pra tirar as dúvidas de vocês. Ó, a Lohane, acho que eu falei teu nome certo. Faz cama compartilhada, mas qual a melhor sugestão para mudança pro quarto? Que nem eu falei ali do colchão. O que tu pode fazer para deixar mais lúdico para a criança é incluir ela nessa mudança de quarto. Olha, vamos escolher o lençol, a fronha e o cobertor. A gente vai na loja hoje escolher pro teu quarto, que vai ser um quarto especial. Tu vai deixando isso numa forma de brincadeira, tá? E assim, quando a gente... Muitas crianças acabam ficando com medo de dormir à noite porque os pais ou outras pessoas acabam... vai ficar de castigo no quarto, vai ficar sozinho no quarto, vai ter que ficar no escuro. Tem pais que às vezes não deixam ter uma luzinha pra acender assim, pra criança poder dormir. Eu aconselho deixar, se tiver uma luzinha, deixa. Transforma essa mudança numa coisa muito lúdica pra ela. O que você quer colocar aqui no quarto? Como é que a gente pode fazer? Qual é o lado que você quer dormir na cama? Quer que durma quem aqui contigo na cama? Aí, vamos dizer, ela tem lá 5 bonequinhas. Quer a moranguinho, quer a ovinha, quer a maçãzinha? Tô chutando aqui, tá? Fazer esse tipo de transição, é muito importante pra criança, tá? É assim, sempre tem resistência, tá, gente? A criança resiste. Nós resistimos à mudança. Por que as crianças não vão resistir? Mas é assim, ó, estar constante. Ser constante com essa questão. Um dia vai ser difícil, no outro dia vai ser... Amanda, tô na segunda semana
e essas 2 semanas foram muito difíceis. Calma que ela vai melhorando, tá? Às vezes acontece, fica uma semana, fica 2. Eu vou contar aqui pra vocês, gente, mas depois que eu vou só seguir aqui, porque tem bastante coisa ainda pra gente falar, mas eu vou continuar respondendo aqui vocês, tá bom? Que eu amo responder aqui que vocês me perguntam. Na boca ele tem TOD autismo nível 1, a Elisandra. Então tu já levou ele pra fazer em algum neuropediatra? Mas como eu te falei, leva ele pra uma profissional aí, uma psicóloga, uma psicanalista, pra tentar entender esse comportamento, se tem alguma causa emocional. Que eu falei da ansiedade, tá? Ali pra ti. Obrigado por... Imagina, gente, eu que agradeço por vocês estarem aqui, ó. Vou continuar aqui com vocês, ó. O tipo de apego que cada recém-nascido vai desenvolver, ele vai depender da qualidade dos cuidados que eles recebem. Que qualidade é essa, Amanda? Como que essa mãe, como que esse cuidador tá respondendo ao choro, à fome, à troca de fralda, a banho, a segurar, a dar atenção para essa criança, tá? Dessa forma, podemos classificar cada padrão de apego em determinados comportamentos. Como assim? Vamos continuar. Tipos de apegos. Agora eu vou falar para vocês cada tipo de apego que existe, como que a criança age naquele tipo de apego e como o cuidador age nesse mesmo tipo de apego. Então vamos começar com o apego seguro. O apego seguro. A criança, o que ela faz? Ela usa, né, entre aspas, o cuidador como base segura para explorar o ambiente. O que é isso, Amanda? Tu tá lá com a criança num parquinho ou num lugar recreativo. Essa criança, tu tá lá sentada e ela tá no chãozinho brincando. O que ela vai fazer? Ela vai se afastar de você, vai brincar e ela vai virar pra trás pra te olhar, pra ver se você continua ali. Mas ela não volta em desespero, ela não volta correndo pra querer o teu colo. Ela olha pra trás, percebe que o cuidador está ali e continua explorando o ambiente. E ela vai fazer isso diversas vezes. Isso é o apego seguro. Eu me afasto, mas eu sei que você continua ali. Essa criança, ela protesta sim quando o cuidador se afasta. Mas isso é sinal de apego seguro? É sim. Ela precisa chorar quando o cuidador vai se afastar dela. Isso é sinal de que ela tem uma segurança, uma confiança naquela pessoa que acabou de sair daquele lugar, daquele ambiente. Mas ao retornar, ou seja, esse cuidador quando retorna, ele conforta essa criança. Fui no banheiro. A criança ficou ali. Aí ela ficou chorando, vamos dizer. Aí quando eu volto, eu pego ela no colo, converso com ela, digo o que eu fui fazer. Então ela tem essa segurança que eu saio, mas eu volto. Tá? Ela também pode ser confortada por estranhos. Por estranhos como, Amanda? Uma pessoa desconhecida? Não. A avó e o vô estão ali. E a mãe foi na cozinha pegar um copo d'água. E daí saiu da vista, assim, da criança. O que acontece? Essa criança vai chorar, aí a avó vai lá, pega ela, consola. Ela se consola, ela se conforta. Não quer dizer que ela pode parar de chorar. Ela pode ou não. Mas ela vai ser confortada por essa outra pessoa. E ela permite que essa outra pessoa, que esse estranho, conforte ela. Mas ela mostra uma preferência muito clara por um tipo de cuidador. Ou seja, eu permito que tu me console, vamos dizer, avó, tu pode me confortar, mas quem eu tenho preferência é a minha mãe, é aquele cuidador. E como que o cuidador age no apego seguro? Ele reage de forma apropriada e consistente com as necessidades da criança. Como assim? Ele respeita
responde ao que a criança precisa. Chorou de noite, eu vou lá e pego ela no colo. Chorou porque tá com fome, mas eu ainda não preparei a comida, eu vou lá e converso com ela, pego ela no colo, de repente levo ela comigo pra fazer a comida. Ah, mas ela continua chorando de fome. Mas tudo bem, tu tá respondendo essa necessidade dela, que é o quê? Eu tô com fome, mas estou sendo confortada pela minha mãe. Ou pela pessoa que for o cuidador dela. Esse é o apego seguro, gente. O segundo tipo de apego é o apego ansioso. Como que é esse apego, Amanda? Como que a criança desenvolve esse tipo de apego? Ela é muito pegajosa. Como assim? Ela não consegue desgarrar dessa mãe. Não consegue. Ela não consegue lidar de forma alguma com a ausência do cuidador. Ela entra em desespero como se fosse. E o que mais que acontece? Ela procura garantias o tempo todo em relação ao cuidador. Como assim garantias, Amanda? Garantias que esse cuidador vai estar perto. Mas perto como? Quase que grudado com essa criança. Porque na hora que se afasta, essa criança começa a entrar em ansiedade. Ela começa a ficar ansiosa. Richelle, vai ficar gravada, não aqui no Instagram, tá? Mas vai ficar no canal Psique da Criança do YouTube. Aí lá eu baixo toda a live e fica ela na íntegra, tá? O cuidador. Olha só por que essa criança é pegajosa. Vocês vão entender agora. Esse cuidador, ele é excessivamente, é demais. Extrapola a proteção que ele tem com essa criança. Ou seja, ele não permite que essa criança explore o ambiente e nem que busque autonomia e independência. Se essa criança cai, ela na hora vai socorrer, ela fica apavorada, ela fica numa proteção, ou a criança vai no parquinho, ela tá embaixo da criança, com a criança fazendo, pulando, andando no balanço, ela tá o tempo todo protegendo essa criança. Ou seja, isso também é um sinal de ansiedade do cuidador ou da figura materna. Essa proteção. Ah, então é por isso que quando acontece, né? Eu deixo a criança na escola e a professora diz que ele não se acalmou em nenhum minuto. Ele pode estar desenvolvendo sim um apego ansioso. Ele não consegue lidar com a tua ausência. Mas aí eu vou dizer outra coisa pra vocês. Isso é um caso que eu já tive dentro de escola. A criança tinha 1 ano e meio. E quando a mãe deixava ele lá na porta da escola, lá dentro, quase dentro da sala, ela começava a dar uma tremedeira nela. Tremedeira mesmo, gente. Ela tremia, sim, fisicamente. E ela, ai, será que ele vai ficar bem? E ela falava isso e a criança tava ali no colo dela. Será que ele vai ficar bem? Será que ele não vai sentir minha falta? Será que ele não vai chorar? A criança começava a chorar, ela começava a ficar angustiada com aquela demanda da mãe. Então ele passava, gente, a manhã inteira chorando. E ela fazia o quê? Ao invés de ela sair, às vezes ela ficava rondando ali. Pra tipo, se ele chorar mais uma vez eu vou vir buscar. Mas assim, não tem adaptação que vá aguentar. A criança não vai conseguir lidar com isso. E a mãe não pode estar assim nessa super proteção. O terceiro, ambivalente. Como que esse apego ambivalente? Como que a criança reage? Ela é incapaz de sentir segurança com o cuidador. Ela não se sente segura com esse cuidador. Tenta aproximar-se do cuidador antes mesmo da separação. Ah, mas tu acabou de dizer que ela não se sente segura. Sim, ela não se sente segura, mas ela é uma criança. Ela vai querer estar perto, mesmo sem se sentir segura daquela pessoa que ela conhece. Que é a mãe, ou que é um outro tipo, ou que é outro cuidador, não precisa ser a figura materna, né? Pode ser, não precisa ser a mãe, na verdade, pode ser uma outra figura materna. Então, antes mesmo dela pensar em se separar, essa criança já vai fazer o quê? Já vai tentar
ficar próxima dela. Muito parecido ali quando do ansioso que não consegue lidar com essa separação da mãe. Ela não é acalmada por estranhos, ela não consegue ser acalmada por outras pessoas. A avó tá ali, não consegue acalmar, ela grita, ela quer a mãe perto, mesmo não se sentindo segura. E a criança está sempre em estado ansioso porque a disponibilidade desse cuidador não é consistente. Como assim não é consistente? Uma hora ele atende as demandas dela e outra hora ele não atende mais as demandas dela. Como assim, Amanda? Ele chorou. A mãe foi lá, atendeu, deu comida, deu leite, trocou a fralda. No dia seguinte, ele chora novamente. Vamos dizer que ele tá com a fralda suja. Essa mãe deixa essa criança chorando. E assim essa criança passa a noite assim. Aí vai parar de chorar, óbvio, mas não vai ser atendida. Isso é inconsistência, porque a mãe atende uma hora, não atende na outra. É por isso que é ambivalente. Tem essa, sabe, esses dois lados assim da mãe. Ou da figura, né, que faz o cuidador. Então, o cuidador, ele intercala entre respostas apropriadas e negligentes. Como eu acabei de falar pra vocês, uma hora ele tá atendendo, outra hora ele não tá mais atendendo essa criança. O quarto tipo de apego é o apego evitativo. Como que é esse apego para a criança? Esse apego envolve pouco afeto nessa relação. Então, evita ao máximo ter qualquer tipo de afeto entre entre o bebê e o cuidador. Nenhuma ou pouca irritação com a separação do cuidador. Ou seja, para a criança é indiferente, porque não tem afeto, ela não é cuidada. Então, se o cuidador vai para longe e se separa, é como se fosse indiferente. Olha lá no seguro, a criança chora quando esse cuidador sai. No evitativo, essa criança não fica irritada, não fica nada. Só o cuidador só vai, né? E a criança fica ali. Trata o estranho semelhante ao cuidador. Ou seja, a mesma relação que essa criança tem com o cuidador, ela tem com outra pessoa, ali com a avó. Lá no seguro, lembra? Ela consegue ser acalmada pela avó, mas quando a mãe tá chegando perto, ela já tá se jogando pra mãe. Aqui no evitativo, ela fica como? Como ela fica no colo da mãe, como ela fica no colo da avó, é indiferente pra ela. Ela trata igual, como se fosse, tem o mesmo tipo de afeto, um afeto frio, como se fosse. Um desafeto, né? Essa criança, por que ela reage assim? Porque ela já sabe que não tem apego. Não há apego, não há afeto entre ela e o cuidador. Ela pode ser rebelde e autoestima baixa, tá? Como que esse cuidador responde a essa criança? Pouca ou nenhuma resposta à irritação da criança. Ou seja, a criança tá lá demonstrando algum tipo de angústia, de ansiedade. Esse cuidador, ele não responde, ele não vai saber o que está acontecendo. Essa criança permanece irritada, permanece chorando, tá? E ele desencoraja o choro. Aqui, ó, a criança vai permanecer chorando. Se for no apego seguro, o que o cuidador vai fazer? Olha, eu tô aqui contigo, eu sei que tá, né, que você tá com saudade. A mãe vai falando com a criança, vai explicando, vai dizendo tudo bem chorar, não tem problema. Aqui no evitativo, ela vai fazer o quê? O cuidador vai fazer o quê? Vai desencorajar esse choro. Não precisa chorar. Para de chorar, chega de chorar, não tá acontecendo nada, você não precisa estar chorando, não machucou, vamos dizer, a criança caiu, o que pode acontecer? A criança caiu, ralou ali o joelho, tá sangrando. Não foi nada, não tem nada. Como não tem nada, gente? Tá sangrando. Deve estar doendo. Deve não, está doendo. O mínimo que a gente pode fazer é dizer, olha, tá doendo mesmo.
Eu sempre falo pro meu filho assim, ó, eu nunca minto em relação às coisas que vão acontecer. Ah, vou no médico tomar uma injeção. Dói? Dói porque é uma picada. É agulha, dói. Dói só naquele momento e depois passa. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque é importante pra gente saber o que tá acontecendo com o nosso corpo. É o exame, tem que ser assim, todo mundo faz. Eu vou conversando com ele. Mas eu nunca digo, olha, não chora. Eu falo, se quiser chorar, não tem problema. Quando a gente tá triste, quando a gente sente dor, a gente pode e deve chorar. Tá, gente? Então, isso é encorajar a criança a expressar as emoções também. E o último, gente, é o apego mais tenso e tenebroso de todos, que é o desorganizado. Como que é esse desorganizado? A criança, ela tem um comportamento contraditório e desorganizado. É um apego extremamente frio e distante. Essa criança se isola. E por que contraditório? Porque uma hora ela quer estar perto desse cuidador, porque ele responde de forma agradável. E outra hora ela não quer estar perto do cuidador, porque ele pode sim ser cruel. Aqui, nesse apego desorganizado, a gente vê as questões de abuso contra a criança. Aquelas muito pequenas, tá? Que ali começa ali quando são recém-nascidas. Então, como que é o cuidador? Ele tem um comportamento assustador. Como assim assustador? É aquela pessoa que amedronta demais aquela criança. Sabe? Um recém-nascido grita com o recém-nascido, às vezes pega o recém-nascido de uma forma, ou a criança de uma forma mais rude, vai assustando essa criança. Se afasta, é intrusivo, erro de comunicação afetiva, uma hora é carinhoso, outra hora chega a xingar a criança, falar palavrão pra ela, né? Falar palavrão que eu digo xingar, fazer xingamento com a criança. Confusão de papéis e maus tratos. O que é confusão de papéis, Amanda? É muitas vezes a gente colocar uma responsabilidade numa criança que é na verdade de um adulto. Você troca de lugar com a criança. Quase isso. É como se a criança fosse a responsável e você fosse a criança. Mais ou menos assim. Por isso que muitas vezes a gente fala, quem é o adulto da relação? Quando tá acontecendo alguma coisa, a gente sempre diz, quem é o adulto da relação? Como que a gente tem que agir agora? Eu tenho tantos anos, a criança tem tanto, 5, 4, 3, sei lá. Então eu agora que tenho que dar tudo que eu sei pra ela e dar todo o meu suporte, minha segurança pra que ela precisa. Esse tipo de apego, ele é frequentemente associado a muitas formas de abuso contra a criança. Gente, vou contar. Antes, a gente vai passar pro apego dos pais. Vou contar essa história antes. O que seria um apego desorganizado? Eu vou dizer pra vocês um exemplo de um apego desorganizado que é assim, nítido. Embora essa criança ela faleceu, né? Ela acabou falecendo por complicações ali das questões dos maus tratos. Mas existe aconteceu nos Estados Unidos, eu só não lembro quando que foi, eu acho que foi em 2023 ou 2022. Quase certeza ano passado. O que houve? Uma mãe foi acusada e foi presa. E quem denunciou ela foi o irmão, se eu não me engano. Ela tinha uma bebezinha de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses. E ela usava drogas. A mãe. Pra ela comprar droga, pra ela ter dinheiro, o que ela fazia? Ela vendia essa menina de 1 ano e 6 meses para pedófilos. Ela chegou um dia no hospital toda machucada.
e perguntaram o que tinha acontecido. Claro que os pais, quando maltratam os filhos, eles falam o quê? Caiu, se machucou, caiu da cama, tava brincando com o irmão e se atropelaram ali, alguma coisa do tipo. Eles começaram a fazer exame e dizer, olha, alguma coisa aqui tá errada, porque não pode ter sido uma simples queda. E aí foram fazer testes na menina e encontraram 6 tipos de DNA no corpo dessa criança. O que quer dizer esses 6 tipos de DNA, gente? Eram 6 tipos de DNA diferente de homens. Porque eu acabei de falar pra vocês, ela vendia essa criança pros pedófilos que ela tinha contato pra ter dinheiro. Essa mulher tá sendo julgada lá, né? Nem sei se o que vai acontecer, porque gente, que horror, misericórdia mesmo. Quando eu ouvi a história, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas pra digerir, porque é um bebê. Isso é um apego desorganizado. É todo tipo de abuso que essa criança poderia ter sofrido, ela sofreu. Só que, claro, ela não aguentou porque era muito pequena. Tá, gente? Então, isso seria um apego desorganizado. E um crime gravíssimo, né? Mas vamos lá. Falando aqui do apego no TikTok, gente, tem essa história, tá? Eu encontrei lá através de um ele conta casos assim reais que aconteceram. Ele é americano, nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome dele, tá? Mas vamos lá, terminando aqui, gente, pra gente finalizar. O apego, como que fica daí quando somos pais? Como que a gente sabe do nosso tipo de apego? A gente já vai sabendo conforme vai passando, conforme a gente vai se relacionando. Mas como que a gente vai responder aos nossos filhos? Para os pais que tiveram apego seguro, eles sabem regular as suas emoções. Tô muito irritado, tô muito estressado, eu me afasto. Deixo pra mãe ou pro tio ou pra outra pessoa tá ali naquele momento. Vou regular minhas emoções e depois eu volto. Eles dão suporte, acolhimento e respondem às necessidades da criança. Esses são os pais que tiveram apego seguro. E os pais que tiveram apego evitativo, como que acontece? Eles são extremamente controladores, gente. Eles controlam a criança o tempo todo, tudo que ela faz. Eles não toleram nenhum tipo de demonstração de manifestação de emoção, de qualquer emoção, principalmente as intensas. Então, aquelas explosões emocionais, eles abafam, eles não querem saber, eles não conseguem suportar, porque eles caem também nesse caos, porque eles não sabem regular as emoções, certo? O outro, o apego dos pais ambivalente, envolve a criança o tempo todo nos problemas que são relacionados a adultos. Lembra aquela mudança de papel? Isso é lá no desorganizado, mas aqui no ambivalente tem essa responsabilidade de colocar as questões dos adultos para as crianças. E nos assuntos emocionais, muitas vezes os pais acabam fazendo filho de terapeuta. Então vão contar o que acontece, o que está acontecendo no casamento. Eles não têm que saber, gente. Isso é um apego ambivalente. Eu respondo as suas necessidades, mas eu também quero algo em troca no sentido de que tu vai me dar suporte. Criança não tem que dar suporte para nenhum adulto, né? E o último, desorganizado. Eles são inconsistentes. São inconsistentes, imprevisíveis e muitas vezes eles também são cruéis e violentos, como eu falei ali pra vocês. E aí, gente, é isso que vai acontecendo, porque a gente vai estabelecendo as nossas relações no futuro, na escola, depois quando a gente entra, com os nossos parceiros e parceiras, as nossas amizades, depois quando a gente tem os nossos filhos, todo tipo de vínculo que foi formado lá no início,
ele vai se mostrar na nossa vida adulta. Tá? Eu não coloquei aqui em relação a os apegos, em relação às pessoas que tipo marido e mulher, ou que tem de relacionamento amoroso, sendo mais direta assim. Mas também existe as consequências nos relacionamentos amorosos conforme o tipo de apego que a gente foi desenvolvendo lá na nossa infância. A nossa mãe, gente, a figura materna, o cuidador primário, ele é o protótipo de todas as relações posteriores. Tá? Todas. E assim, nós, mesmo que os nossos pais não tenham feito coisas boas, ninguém quer ser órfão. Não é verdade? A gente sempre quer ter um pai e uma mãe. E a gente vai ter que lidar com o que eles fizeram, com o que eles deixaram de fazer, de uma forma diferente. E a gente fazer diferente, porque senão é um padrão que vai se repetindo o tempo todo. Vou dizer aqui pra vocês que eu terminei de ver ontem a primeira temporada e foi muito bom. Alguém já viu O Alienista na Netflix? Não sei se é no Netflix ou na Netflix. Eu falo os dois, mas tá. Vocês me entenderam, né, gente? O final da primeira temporada é exatamente sobre isso. Sobre essa questão de um pai e de um filho. Os fracassos, os erros que vão acontecendo, que aconteceram entre eles quando ele era criança, ele vai trazendo ali os traumas que ele vai passando e o que vai acontecendo com eles. É muito legal, tá, gente? O Alienista. É pesada a série, tá? Já vou avisando. Alerta de gatilhos extremos, assim. Mas é muito boa. Gente, e finalizamos aqui a nossa live de hoje. Vai ficar gravada lá no YouTube, canal Psique da Criança. Não vou baixar hoje, mas essa semana eu já baixo. E depois eu já aviso aqui pelos stories, ó. Já tá lá, pessoal, quem quiser assistir, tá na íntegra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem por direct. Fiquem bem. Tenham uma excelente noite, gente. Uma ótima, eu ia falar quinta, terça-feira.